Olá, amigos, bem-vindos ao canal da Agenda Espírita Brasil. Nós estamos aqui novamente na sequência da série As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. Eu e Maruísa Baio, vocês têm acompanhado, a playlist está disponível no canal da Agenda e é com imensa alegria que aqui estamos. E hoje, Maruísa, vamos falar sobre a mansuetude. Exatamente. Olá, Orson. Olá a todos que nos têm acompanhado. Sempre uma alegria estar na sua companhia e, sobretudo, para falarmos do Evangelho. Hoje nós vamos vamos falar sobre a mansuetude. É mais um episódio da série que você acompanha. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, aqui, exortação à mansuetude. Felizes os mansos. Vamos falar aqui das traduções, como a Maruísa tem feito com muita competência. Sim, só para mostrar o que nós já vimos e o que vamos fazer hoje. Então, nós já tratamos do jardim e o jardineiro, falando sobre onde Jesus estava e para quem ele dirigiu as suas palavras no Sermão do Monte. Falamos o verdadeiro significado de bem-aventurança, falamos já da humildade, da confiança, e hoje vamos ver a terceira bem-aventurança, que é a mansuetude. E sempre lembrando, né, Orson, que nós não estamos trazendo novidades, não temos pretensão alguma de encerrar o assunto, meu Deus do céu, longe de pensar nisso. Estamos trazendo apenas as nossas próprias considerações, aquilo que conseguimos compreender, e dentro daquilo que a literatura espírita nos fornece para a compreensão das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, do Evangelho em si. É importante lembrar disso. Né? Como os amigos podem ver, nós estamos numa sequência. Nos episódios anteriores falamos da humildade, da confiança, nos próximos tem aí várias virtudes, mas hoje vamos ver então a questão das traduções sobre a mansidão. Exato. Como sempre, nós tomamos o livro como referência, o Sermão do Monte, mas eu coloquei aqui novamente, não está errado não, eu coloquei aqui novamente a primeira bem-aventurança, como nós estamos habituados a encontrar em Mateus 5:3, onde nós lemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e concluímos que pobres de espírito são os humildes. Mas que no original, em hebraico, Jesus teria falado: avante os humilhados de espírito. Mas nem todo humilhado é humilde, não é, Orson? Perfeitamente. Tem muita gente humilhada que é humilhado por orgulho próprio, né? Exatamente. Nem seria uma questão para se sentir humilhado, mas como ele tem uma vaidade, um orgulho muito exacerbado, qualquer coisa que o contrarie ou contrarie os seus interesses, faz com que ele se sinta humilhado. Então, precisamos tomar cuidado de que o fato de ser humilhado não significa que a pessoa seja humilde. O humilde é aquele que, como diz na tradução, é aquele que se reconhece pobre de virtudes espirituais. Então, essa é a primeira bem-aventurança. Agora, na terceira, que está em Mateus 5:5, na tradução para o grego, nós lemos: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E no hebraico, Jesus teria falado: avante os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, agora sim, na terceira bem-aventurança, Jesus estaria se referindo a quem já é humilde. E uma das características da pessoa verdadeiramente humilde é ela ser uma pessoa doce, ser mansa, ser afável, porque humilde, manso, orgulhoso não combina, certo, Orson? Não combina, verdade. Não combina, certo? Outra coisa que nós precisamos destacar nesta bem-aventurança é que a palavra terra realmente tem que estar com a letra minúscula, porque naquela época ninguém pensaria em designar o planeta Terra, o nosso planeta, com o nome de planeta Terra, com a letra T maiúscula.
Olha o detalhe da gramática, olha o detalhe, hein? Pois é, gente, pois é. Então, a que terra Jesus estava se referindo? Não era ao planeta, certo? E seria muito estranho, então fiquem atentos quando vocês encontrarem em alguma tradução do Novo Testamento, se aí a palavra terra está realmente escrita com a letra T minúscula, que é o correto, certo, Orson? Tá bom? Perfeito, é muito boa essa explicação, Maruísa. Voltei. E agora, vamos ver então o que mais o professor Severino Celestino nos diz nesse livro do Sermão do Monte. Ele diz o seguinte, que ao se traduzir a palavra humilde ou humilhado do hebraico para o grego, foi escolhida a palavra praeis, no plural masculino em grego, que significa manso, gentil, brando. Então, na opinião dele, nas suas colocações, nas suas análises, ele considera que o termo grego usado para designar manso não reflete o caráter de humildade citado por Jesus em hebraico. Então, ele acha que realmente assim a tradução não ficou bem colocada, porque nós temos Jesus teria falado, ou felizes, avante, os que são realmente humildes, que não é a mesma coisa que humilhado, porque nem todo humilhado é humilde. Isso. E ao traduzir-se para o grego, a palavra humilde, do original em hebraico, foi traduzida como manso, então bem-aventurados os mansos. Então ele acha que não ficou muito bem colocado. Ou seja, parece meio confuso, Orson, mas a questão é a seguinte: tem muita diferença do hebraico para a tradução em grego. E do grego foi traduzido para o latim, que é a Vulgata. Da Vulgata foi traduzida para outros idiomas, e até mesmo a tradução que nós temos do Novo Testamento, que é a mais comum, não foi traduzida da Vulgata, foi traduzida de uma tradução no holandês, porque aquele João Ferreira Almeida, que fez a tradução da Bíblia, ele não pegou da Vulgata, ele vivia na época na Holanda, então ele traduziu da Bíblia em holandês para o português. Então vejam quantas coisas foram se perdendo no caminho e quantas coisas foram mal colocadas assim, ou traduzidas assim, não exatamente como era. E sem contar que os originais em hebraico já foram perdidos, não existem mais, né, do Novo Testamento. Eu fico pensando aqui, Maruísa, nos desdobramentos, prejuízos, adaptações que há nessa questão de traduções. Vejam os Exato. telespectadores que nós estamos no episódio falando de traduções. No próximo Sim, falaremos sobre a virtude por si mesmo. Mas é. quantos desdobramentos as traduções trazem? Isso. Só voltando um pouquinho no slide anterior, vejam só, quem herdará a terra é aquele que é humilde. Mas como a gente já comentou na primeira bem-aventurança, dos pobres de espírito, a humildade é a base de todas as outras virtudes. E ela agrega em torno de si todas as virtudes. Porque não dá para a gente pensar numa pessoa humilde que seja agressiva, que seja, como a gente costuma ser, de pavio curto, que ela seja caracterizada pela crueldade, pela irritabilidade, pela cólera. Uma virtude não casa com a outra. Então, consequentemente, quem realmente é humilde de verdade é uma pessoa dócil, afável, mansa. Certo, Orson? Então, Perfeitamente. É muito vamos interessante pensar nessas definições. isso. Então, vamos passar agora onde Allan Kardec trata desta virtude e como ele a coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, aqui nós já temos duas virtudes conjugadas numa só: a brandura e ser pacífico. Nesse capítulo, nós temos somente uma instrução de Kardec, onde ele fala das injúrias e violências,
E nas instruções dos Espíritos, nós temos 4 instruções, falando sobre a afabilidade e a doçura, que são características de quem é manso, ou quem possui, ou melhor, de quem é humilde. A paciência, outra característica de quem é humilde, o que significa obediência e resignação, e ele fala sobre a cólera. E neste capítulo 9, Kardec cita outro trecho do Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 21 e 22, onde Jesus torna a passar por essa virtude, onde Jesus teria dito: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo, como que dizendo, é falta grave. E nós não podemos pensar que uma pessoa dócil, afável, sinceramente humilde, seja capaz de tirar ou matar a vida ou as esperanças de quem quer que seja. Mas Jesus disse, não é só isso, não basta não matar. Eu, porém, vos digo. Então, ele está corrigindo a interpretação daquele mandamento, que é o 6º mandamento dos 10 mandamentos de Moisés, é o não matar. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Ou seja, não basta não matar. Qualquer atitude de agressividade da nossa parte para com o outro também merece correção. Perfeitamente. A correção do gesto infeliz, porque estamos causando lesões, né? Exato. E, claro, não estamos nos referindo somente à questão de tirar a vida, mas matar as esperanças, a iniciativa própria, o desejo de ser útil, uma série de coisas. E depois, Kardec explica o que significa o significado dessas palavras de Jesus, que, claro, estão ligadas à mansuetude. Por estas máximas, agora são palavras de Kardec, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha quantas virtudes envolvidas com a humildade. Porque não dá para pensar numa pessoa branda, moderada, mansa, afável, paciente, sendo orgulhosa. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, é profundo isso, hein? É muito mais profundo a questão de ser manso, porque as aparências do mundo, a educação, a etiqueta social, podem fazer com que uma pessoa dissimule essa virtude, não é mesmo, Orson? Até porque, né, Maruísa, eu estou vendo aqui, estou enxergando aqui que até a maledicência entra aí a maledicência à distância, né? Você falar mal de uma pessoa ausente, ela entra aí também nessa condenação aí, contrária à lei da mansuetude. E hoje nós temos uma forma moderna de agredir o outro, que é por meio das redes sociais. Não se enfrenta a pessoa cara a cara, mas enfrenta-se, ou como você disse, a maledicência, denegrindo uma pessoa pelas redes sociais. Quantas pessoas, toda família tem o grupo Família no WhatsApp, não é, Orson? Tem o grupo Sim. Família no WhatsApp. E nesse grupo Família, quantas brigas? Eles brigam pelo WhatsApp. Eles se agridem por áudios no WhatsApp. Isso mesmo, isso acontece, exatamente. É muito frequente. Atacam o outro pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e seja lá o que for. Então, isso é da natureza humana.
E isso é contrário à brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, que é uma lei, é lei. Exatamente, e é lei. Então, assim, quando é lei, nós devemos considerar, é um ensinamento divino, é uma conduta colocada pelas leis divinas. E entre os 10 mandamentos, tem 3 que estão relacionados à nossa postura em relação ao outro, que é o não matar, não roubar e não adulterar, por ordem de gravidade. Matar, roubar, adulterar. Então, desses 3, o mais grave vem primeiro, que é o não matar. E só mata. Não matar de tirar a vida, mas de tirar as esperanças, de tirar as iniciativas, até mesmo denegrir a pessoa, quem realmente está movido por muita agressividade interna. O famoso balde de água fria no entusiasmo de alguém também se enquadra aí, né? Exatamente, exatamente. Então, Jesus está colocando com aquelas palavras, olha, mesmo que você esteja agredindo alguém por palavras, você está contrariando esse mandamento divino. E no caso, só quem tem esse tipo de atitude é aquele que não traz nenhuma dessas virtudes que Kardec colocou aqui. E Kardec conclui essas considerações comentando o seguinte: a palavra raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. Uma pessoa reles, vulgar, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Olha que atitude horrorosa, Orson, que coisa feia. Isso em público. Não era dentro de casa, era em público. Passava do lado de uma pessoa a quem você desprezava, além de xingar, cuspia no chão e virava a cara. Era um costume entre os hebreus. É um gesto agressivo, né? Um gesto agressivo. E Kardec conclui, vai mesmo mais longe, Jesus vai mais longe ainda, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Aqui é uma figura de linguagem, né? Falar o fogo do inferno como que dizendo, você vai acabar um dia se arrependendo das suas atitudes e isso vai consumir você por dentro, como fogo, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado contra alguém, uma atitude infeliz, aquilo depois fica consumindo a gente, como aquela brasa que não se apaga. É isso que Jesus está dizendo. Você não vai ter sossego íntimo. Até mesmo que você não tenha essa atitude agressiva em público ou pelas redes sociais, se você simplesmente xingar alguém. Então, aí vem também a questão dos palavrões, né, Orson? Que, infelizmente, ainda são, assim, uma prática extremamente comum e que começa a ser alimentado e, às vezes, até mesmo ensinado às crianças dentro de casa, pelos próprios pais. Até porque as crianças observam o comportamento dos pais, assimilam a grosseria ou a agressividade e também agridem, falam palavrões e caem por esse caminho muito difícil aí, né? Então, vejam, nós estamos, já fechando esse primeiro bloco, nós estamos na terceira bem-aventurança. Falamos da humildade, falamos da confiança e agora falamos da mansuetude. Mas não é possível que alguém possua a mansuetude se ele não for humilde e se ele não confiar nos desígnios divinos. Então, muito bem, Maruísa. E você que está nos acompanhando, no próximo episódio falaremos especificamente sobre esta virtude, dando continuidade aqui à exortação à mansuetude. Acompanhe conosco. Até lá. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Se Deus quiser. Um abraço para todos. Tchau, tchau.